O Instituto dos Magistrados do Brasil se sente muito honrado de receber hoje para uma conversa informal com o desembargador Carmo Antônio de Souza. Ele é corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. É um estado que tem uma magistratura valorosa, reconhecida em todo o país, embora seja composta de magistrados jovens. E também por ser um estado que tem um tribunal, digamos assim, há pouco tempo. Antes ele era um território brasileiro e, a partir da Constituição de 88, nós tivemos alteração e hoje nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, integrada por 9 desembargadores e aproximadamente 80 magistrados, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, para nossa alegria, o desembargador Carmo Antônio é associado do IMB e hoje nós o convidamos para dar um depoimento a todos os colegas que estarão assistindo, falando um pouco da sua experiência como corregedor, como magistrado, como associado do IMB, das suas expectativas e também das suas realizações. Então, desembargador Carmo, uma alegria muito grande recebê-lo e gostaríamos que o senhor expusesse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vida como magistrado. O senhor que é desembargador desde 1991, se não me engano. 1993. O desembargador tem uma história curiosa, e curiosa principalmente para nós, juízes aqui do Sudeste, né? Porque com um pouco mais de 2 anos ele foi promovido a desembargador. E nós, às vezes, esperamos 20 anos, 25, 30 anos, mas, evidentemente, que a conjuntura assim o favoreceu. Por favor, reafirmo a alegria de recebê-lo e gostaria de ouvir um pouco sobre o desembargador Carmo Antônio. Ok, é um prazer, desembargador Fábio Dutra, falar para vocês e para todos os demais magistrados do país, especialmente os associados ao nosso instituto, e quero dizer para você que é um prazer poder, embora eu não estivesse na fundação do instituto, lá no ano de 1979, nessa época eu não era magistrado ainda, mas logo na sequência, no início da década de 80, eu comecei a fazer o curso de Direito e já definia que eu gostaria de ser magistrado. E eu penso que, antes de falar sobre mim, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva. Eu sei que os colegas, a maioria absoluta, sabe disso, mas aquele grupo de 5 juízes de primeiro grau, exatamente do seu estado, Rio de Janeiro, valorosos juízes, que se reuniram ali na Avenida Rio Branco, inclusive eu estive lá diversas vezes depois, e ali fundaram esse instituto, cuja finalidade principal era exatamente o quê? Manter inalterável o prestígio do Poder Judiciário, a autoridade de seus membros, que somos nós, e, finalmente, difundir o amor e o respeito à justiça do Brasil. Então, aqueles sonhadores fundaram esse instituto, e quando eu fui convidado para fazer parte dele, eu não tive dúvida, porque o meu espírito se adequava perfeitamente. Então, durante toda essa trajetória que eu tenho representado o Instituto dos Magistrados do Brasil aqui no estado do Amapá, eu me sinto muito feliz de saber que ele efetivamente está cumprindo o papel dele, né? Porque a finalidade mesmo era sempre ser um fórum de debate e de cultura. E nós não podemos esquecer não só os seminários, não só todos os congressos nacionais e internacionais realizados, mas 3 pontos que eu acho que são extremamente cruciais, que distinguem o MB de outros institutos e de outras associações. Exatamente as nossas coletâneas de sentença, né, o direito concreto, que já nós temos mais de 10 edições, também a revista Inverbes, que ela é maravilhosa, porque ela sempre traz entrevista com os maiores representantes da Justiça do Brasil,
E, finalmente, o livro de poesias, que a gente não pode esquecer, que é Toga e Lira, né? Então, eu acho assim, o Instituto dos Magistrados do Brasil cumpre o seu papel, e aquilo que foi idealizado pelos 5 primeiros magistrados do Rio de Janeiro tem sido difundido pelos demais, não só pelo presidente maior, que é você, Fábio Dutra, bem como os presidentes regionais. Então, para mim, inicialmente, é um prazer. Eu gostaria primeiro de falar sobre o Instituto dos Magistrados, e eu acho que ele cumpre o seu papel. E é evidente que cada presidente imprime o seu ritmo, imprime a sua experiência, e isso só enriquece o nosso instituto, e eu acho que isso é extremamente importante. E, no meio desse contexto, como você falou, em 1991, eu nem sabia que o Amapá existia, né? Eu estava lá em Goiás, você sabe, goiano e mineiro, é aquela pessoa pegada à terra, bairrista. E aí surgiu uma oportunidade. Eu estava dando uma aula, uma aluna chegou para mim e falou assim: professor, eu tenho certeza que você vai passar no concurso do Amapá. Vem cá, eu vou fazer sua inscrição. E ela fez minha inscrição no concurso do Amapá, e em 1991 eu acabei sendo aprovado, tomei posse, e 2 anos depois, como eu passei em primeiro lugar no concurso, eu me tornei o juiz mais antigo. E, para minha felicidade, um magistrado desembargador chamado Marco Antônio, o meu é Carmo Antônio, ele resolveu se aposentar aqui e foi para o Distrito Federal. Ele passou no concurso da Justiça Federal e do Distrito Federal e abriu a vaga para mim. Então, eu me tornei desembargador desde 1993, com muito orgulho. Embora eu tenha tido a oportunidade de trabalhar em outros estados, eu passei no Ministério Público da União, do Distrito Federal e Territórios, em Brasília, assessor jurídico na Câmara Federal, mas quando eu vim para o Amapá, eu achei, pelo menos eu tive a ilusão de que eu seria mais útil no estado do Amapá. Então, eu estou aqui desde 1991, e por todas as pessoas que eu gostava do Amapá, de Goiás, e que eu pude trazer para o Amapá, eu trouxe um irmão, uma irmã. Então, a gente vive muito bem, porque é um estado pequeno, muito simples, nós só temos 16 municípios, portanto, ser corregedor aqui é muito fácil. Quando a gente vai fazer correição, aqui eu brinco que nós conhecemos, eu creio que Rio de Janeiro, São Paulo, os embargadores nem se conhecem. Aqui nós temos para o bem ou para o mal. Nós conhecemos o juiz, nós conhecemos a família do juiz, a esposa ou o esposo, conhecemos os filhos. Então, aqui, tem uma colega que diz que o Amapá é um quintal de muros baixos. Então, tudo que você faz se multiplica. E nós só temos 12 comarcas. Então, assim, é um estado fácil de administrar. Nós temos o processo integralmente virtual. Só para você ter uma ideia, eu já exerci, graças a Deus, todos os cargos de direção dentro do tribunal. Presidência, vice-presidência, corregedoria, presidência do TRE, presidência do TJ, porque o nosso estado é muito pequeno. Então, 9 desembargadores, e eu, como já estou aqui há 28 anos, você acaba se revezando. Como você disse, eu já estou na corregedoria pela 4ª vez. E por contingência, não que eu quisesse, mas o destino fez com que eu estivesse aqui. Então, eu quero dizer para você, Fábio Dutra, e para os meus demais colegas, que é muito bom trabalhar no Amapá. Então, as pessoas, por exemplo, quem mora numa cidade como o Rio de Janeiro, que é maravilhosa, pensa assim: como é que essas pessoas conseguem viver? Eu vivo muito bem, e cada um, né, vive bem desde que constitua em cada local o seu lar. Então, a Justiça do Amapá, como eu disse, é muito pequena. Quando eu fui presidente, a primeira vez, eu fui presidente mais de uma vez também, não por um período completo, mas eu fui presidente 2 vezes. A primeira vez que eu fui, de 2001 a 2003, nós informatizamos todo o Poder Judiciário do Amapá. Embora seja um poder judiciário com parcos recursos, mas o pouco se multiplica, né? Porque nós temos poucas comarcas, então as demandas são muito pequenas. Então, resumidamente, é isso, mas eu estou à disposição para qualquer pergunta específica. Depois eu posso, no final, falar sobre
o que é que a Corregedoria do Estado do Amapá tem feito nos últimos tempos, especialmente no último ano que eu estive à frente. Eu gostei muito de ouvi-lo, prezado colega Carmo, e achei muito interessante, porque às vezes a gente tem uma noção um pouco canhestra, um pouco reduzida do que nós temos pelo Brasil. Você demonstrou que conhece bastante o IMB, até citando eventos e fatos e acontecimentos que são o carro-chefe do IMB, a função do IMB, o interesse do IMB, a busca do IMB nessa confraternização, nessa aproximação dos magistrados brasileiros. Citou a nossa revista Direito Concreto, e é interessante que a revista Direito Concreto ela já está parada há bem uns 10 anos, mas praticamente todos os colegas, quando vão falar nas realizações do IMB, não se esquecem do direito concreto. E nós pretendemos, já até preparamos uma cartinha para encaminhar aos colegas, pedindo contribuições de decisões, né, monocráticas de tribunais, de desembargadores ou de magistrados, até mesmo sentenças de casos que lhes pareçam relevantes. Então, para fazer ainda, aliás, a primeira ideia é ainda fazer na forma impressa. A revista Inverbes também, essa pandemia nos tirou, de certa forma, da rota, né? Porque grandes publicações que circulavam diariamente, ou mensalmente, claro, e sempre a recebíamos aqui, está tudo quieto, a gente não vê nada nessa parte. E a TOG e a Lira, né? Você não estava na fundação do IMB, e eu também não, o IMB já vai para os seus 40 anos, eu tenho 33 anos como associado, mas eu também contribuí para a revista TOG e a Lira, aliás, o livro de poesias, e nós pretendemos fazer uma outra revista, como demos início a um trabalho, né, de criação de uma academia de letras da magistratura, né? E nós tivemos muitos interessados, e ainda estamos num certo impasse aqui, eu diria, na diretoria, porque alguns colegas pretendem privilegiar os mais antigos, outros aqueles mais conhecidos, e a gente está numa preocupação de criar a academia que reúna magistrados, que tenham obras publicadas em quaisquer áreas que sejam, né? Mas eu gostaria muito que ela ainda saísse e estivesse totalmente organizada na minha administração. E também criar uma escola judicial do IMB, não é? Nós temos aqui o Najib, que todo mundo conhece, eu vou dizer que tenho certeza que você também o conhece, mas o Najib disse, Fábio, vamos criar uma escola da magistratura judicial, uma escola dentro do IMB, para que a gente possa dar continuidade aos projetos, porque nós temos muitos grupos de estudo, né? E precisamos ter um local para dar vazão a todas essas nossas idealizações. E eu havia esquecido realmente de mencioná-lo como presidente do IMB no Amapá. Então, com muita alegria, também esse título lhe pertence, não é? E nós agradecemos muito, né, a sua contribuição e gostaria, então, que você falasse um pouco agora do IMB no Amapá, se isso pode ser até em breves linhas, não há problema. Claro, o que nós temos buscado é difundir entre os magistrados aqui, associados ou não, porque o mais relevante não é a associação em si, é o que o Instituto pode fazer por todos nós. Então, evidente que alguns acabam se interessando e, eventualmente, têm se associado, mas, veja, nós mudamos, porque antes nossos eventos eram todos presenciais e agora nós temos tido diversos eventos virtuais e nós sempre temos solicitado e magistrados amapaenses têm efetivamente participado. Então, eu só quero aqui sobrelevar a importância desses eventos e a multiplicidade deles, que eu estava relembrando alguns que tratam exatamente da aposentadoria do magistrado. Eu me lembro que nós tivemos
tanto da área penal, falando sobre a questão da ressocialização, se é um sonho ou não, falando sobre sentença parcial, a entrega voluntária, os aspectos mais relevantes. Então, assim, foram diversos cursos ministrados durante esse período que demonstra muito bem que o MB continua fazendo a sua parte. Eu me lembro também a usucapião imobiliária, foi um curso que muitas pessoas aqui participaram. Então, fundamentalmente, o MB tem cumprido a sua parcela e nós buscamos, dentro do estado do Amapá, difundir esse aspecto exatamente da cultura e dos debates. Muito bom, excelente. Está afiado. Só faltou fazer menção a um curso que nós fizemos mais demorado, mas efetivamente você não poderia saber porque ele foi para uma parcela específica da sociedade, que são os professores e profissionais da rede pública de ensino. Nós fizemos o curso com 5 meses de duração, sobre direito educacional e mediação de conflitos. Então, nós procuramos e trouxemos gente do Brasil inteiro, excelentes expositores, para falarem sobre o direito e, principalmente, sobre esse problema de relacionamento que surge na escola, com o diretor, com a comunidade, alunos maiores de cursos noturnos, principalmente, agressões a professores. Então, nós trabalhamos durante 5 meses, toda semana, não é? 2 horas de curso, concluímos agora no final de novembro. E estamos pensando em reeditar o curso, porque foi realmente um sucesso. Isso que nós nos lembramos de acrescentar. Mas deixa eu só fazer, pegando a deixa sua, sim, embora a gente não tenha tido essa vinculação, mas o exemplo do Instituto trouxe aqui para o Amapá exatamente dentro do NUPEMEC. Nós temos aqui agora cursos exatamente nesse aspecto de conciliação e mediação na escola. Por quê? Foi uma coisa muito curiosa. Quando nós chegamos na escola, porque o vandalismo do aluno, evidentemente que preocupa. E quando o NUPEMEC chegou lá na escola para dar os cursos para os alunos, percebeu-se que o problema não era só do aluno, estava na relação difícil da direção com os docentes e entre os docentes. Então, nós tivemos que reestruturar o nosso curso. Aí nós começamos primeiro dando o curso aos docentes, para que depois, sim, nós pudéssemos multiplicar isso entre os discentes. Muito bom, muito bom. Então, nós já estamos conversando há um bom tempo e eu gostaria, então, que você falasse um pouco da sua experiência como corregedor, sua atuação, e pode falar também, você passou por lá, da sua atuação como presidente do tribunal, as dificuldades, as expectativas, as esperanças mesmo, aquilo que você gostaria que acontecesse, mesmo vivendo dias tão difíceis como os que vivemos. Bem, todo mundo fala e é evidente que não há como negar, né? O que aconteceu? Nós estamos vivendo um período que ninguém esperava. Então, nós estamos, não só o Poder Judiciário, a sociedade como um todo, mas especialmente o Poder Judiciário, está reaprendendo como agir os magistrados. Imagina, antes a videoconferência era uma discussão, será que pode, será que não pode, será que é constitucional, inconstitucional? Quer dizer, essa pandemia veio exatamente quebrar certos tabus, e eu acho que nesse sentido, Fábio e demais colegas, é uma conquista maravilhosa, porque hoje nós podemos conciliar o presencial com o virtual e ninguém mais vai se atrever que não há constitucionalidade nisso, né? Então, a pandemia veio trazendo coisas ruins, mas, indiscutivelmente, ela está trazendo coisas muito boas. Em relação ao meu estado, para você ter uma ideia, aqui, como você disse, tem diversas coisas curiosas. A vez anterior que eu fui corregedor, há uns 3 anos atrás, um juiz me fez uma proposta. Ele falou assim, desembargador, eu queria lhe fazer uma proposta. A minha vara está absolutamente enxuta.
nós temos 0 decisão, nós temos 0 sentença e 0 despacho atrasado. A nossa equipe está trabalhando a todo vapor. Eu queria pedir ao senhor, se nós mantivermos o 000, se é possível nós liberarmos os servidores 1 hora antes. Isso vai ser um incentivo para que todos eles possam manter 0. E se, porventura, nós perdermos esse 0, se tiver uma sentença, um despacho ou uma decisão atrasada, eles perdem. Eu falei assim, olha, Bianchini, eu não posso fazer isso só para a vara, mas eu vou editar um ato, então, propondo. E foi ali que surgiu. Então, hoje, se você entrar no nosso Tucujures, que é o nosso sistema, 90%, eu não vou dizer 100%, porque às vezes um foge do padrão, mais de 95% das nossas unidades judiciárias do Amapá não tem nenhuma decisão extrapolando o prazo legal, nenhuma decisão e nenhuma sentença. Ou seja, nós criamos diversos institutos para quê? Para incentivar a pessoa, se ela mantiver o serviço rigorosamente em dia e na nossa avaliação. Por quê? Tem alguns estados que o volume é tão brutal que eles falaram assim, não, a pessoa pode fazer home office se tiver 30% a mais de produtividade. Nós não tem isso. Se a vara estiver zerada, você tem home office. Então, resumindo, aqui as pessoas têm 1 hora a menos de trabalho, ou pode trabalhar em casa, ou pode ter o benefício do ponto único, você bate ponto uma vez só por dia para registrar. Se você tiver 000, você tem os 3 benefícios. Se você não tiver, porque nós conversávamos. Bem, se uma vara tem 500 sentenças atrasadas, que diferença vai fazer você diminuir 30% disso? Então, você tem que ter uma meta mais ousada, e foi isso que nós fizemos no estado do Amapá. Então, eu acho, a última vez que eu falei com você, eu estou voltando hoje de férias, tá? Mas, antes de eu sair das minhas férias, as nossas unidades todas estavam 000. E eu acho, Fábio Dutra e colegas, isso é um sonho, né? Então, um poder judiciário, ainda que pequenininho, com parcos recursos, que consegue uma prestação judicial adequada, eu acho que nós temos que brindar. Então, isso não é mérito meu, veja bem, todos os embargadores, corregedores que têm assumido, têm tido esse compromisso, e agora que eu voltei, a coisa é mantida. Como presidente, quais as dificuldades que todos nós temos? Bem, é o debate com o Poder Executivo, porque o Poder Executivo, além de estabelecer o que ele pode e deve gastar, ele quer impor a mesma coisa a nós, então ele não aceita. Ora, o Poder Judiciário tem que ter a liberdade de estabelecer o gasto. O único poder que pode cortar não é o Executivo, é o Legislativo. Vocês têm uma grande vantagem. Em relação às custas judiciais, não sei se acontece ainda, que dá uma certa liberdade a vocês, né? Então, é um orçamento diferenciado. Então, acho que esse é um dos grandes privilégios que o Rio de Janeiro tem e que todos os demais tribunais do país deveriam ter também. No que diz respeito ao resto, correções, por exemplo, ordinárias. Então, é uma atividade normal. O que eu procurei foi o interior, como é mais sofrido, estar presencialmente junto com os juízes e servidores, dizendo para eles que nós somos solidários. E é evidente que a internet, eu creio que no Rio de Janeiro não funcione tão bem. O que nós buscamos foi exatamente dar uma internet adequada para acompanhar as videoconferências, porque, veja, o custo, eu tentei mostrar isso para os nossos magistrados e servidores, o custo de um cancelamento de uma audiência, ele é terrível para a população. Nós não podemos nos dar o luxo, você só cancela, você só adia uma audiência quando você efetivamente não tem condições. Então, esse é o nosso trabalho. Orientador, fiscalizador, mas, acima de tudo, de apoio aos magistrados e aos nossos servidores. Então, resumidamente, é isso o papel meu como Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá. Eu concordo e eu aplaudo essa iniciativa. Eu acho que nós devemos... Eu sou super favorável a um sistema meritório.
na medida em que o funcionário produz, na medida em que o magistrado tem condições de praticar o ato que a sociedade espera que ele pratique e o faça com, digamos assim, bem feito, não se faça de afogadilho, de afobamento, apenas para se livrar do processo, ele tem de ser reconhecido. E é interessante, você citou aí a questão da pandemia, que antes nós discutíamos se os funcionários podiam ou não fazer o seu trabalho em home office. Depois, eu estava até comentando aqui com o nosso presidente recém-eleito, né, que vai tomar posse agora no dia 5. Aí eu disse, presidente, antes nós estávamos lá debatendo, e eu pertenço ao Conselho da Magistratura, se nós autorizaríamos ou não o servidor a ficar em casa. Agora não, nós o estamos obrigando a ficar em casa e dar o jeito de ter a produtividade que dele se espera também. Embora a gente acredite que em breve, com a vacinação em massa e com essa resposta aí do poder público àquilo que nós precisamos, nós tenhamos condição de ter de novo, e agora vai ser o novo normal, porque realmente a pandemia nos trouxe muita coisa boa. Nós reclamamos pelos que morreram, nós nos lamentamos, realmente é triste, os que sofreram, as famílias, mas, por outro lado, também nos mostrou que nós podemos fazer de uma forma diferente, alcançar resultados excelentes e, às vezes, até melhores do que aqueles que nós tínhamos antes. Eu moro em São Gonçalo, ou Niterói, então eu gasto 1 hora, mais ou menos, para vir e 1 para voltar. Quando eu estou em casa, eu consigo fazer, não é, as sessões de julgamento do Conselho, da Câmara, do mesmo jeito, do órgão especial, onde quer que seja, ganhando 2 horas por dia. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Eminente desembargador Carmo Antônio, uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta... Agora é tarde, né? Para você que está assistindo, pode ser tarde, noite, de manhã, de madrugada, mas de ter essa conversa agradável, franca e esclarecedora, eu diria, porque sempre nós temos algo a contribuir e sempre nós temos algo a aprender. E receber o eminente corregedor, ex-presidente, desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, para mim, pessoalmente, foi uma grande alegria e tenho certeza que para o Gáudio, de todos os colegas, onde quer que eles estejam, não é? Esse favor que nós estamos fazendo ao Poder Judiciário, né? Esse acréscimo de elementos que, ora, foram trazidos nessa nossa conversa, com certeza há de muito enaltecer o Poder Judiciário. E nós trabalhamos pelo jurisdicionado, mas o nosso caminho é o Poder Judiciário. Nós somos, de certa forma, membros de poder, nós somos, de certa forma, funcionários públicos, de certa forma, nós somos, e agora nem de certa forma, nós somos remunerados para fazer o que fazemos pelo contribuinte, e nós nos alegramos quando podemos trazer uma palavra, um depoimento, um testemunho como o seu, que nos enriquece, que nos acrescenta, que nos alegra. Muito obrigado. Um abraço grande aos nossos magistrados amapaenses, não é? Já deve ter alguns que nasceram por aí, mas a maioria deve ser de fora, com certeza, né? O senhor é de Goiás, não é isso? De Goiás, né? Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, mas eu sou quase mineiro, porque nasci em Santo Antônio de Pádua, então também eu acho que eu tenho um espírito de Minas, um espírito de Goiás, um pouco de São Paulo, então numa região ali bastante próxima de todos esses. Muito bem. Antônio de Pádua era o nome do meu irmão quando ele nasceu, e a minha mãe deu em homenagem, só que quando ele completou 18 anos, ele não gostava do Pádua, ele mudou para Antônio Carlos. Então, você nasceu na cidade que leva o nome original dele, não é? Isso. Eu vou mandar essa notícia para ele. E é divisa com Minas, quase divisa com Minas. Isso. E
Santo Antônio de Pádua dizem que era um santo italiano, não é? Há uma cidade, inclusive, de Pádua, né? Eu estive lá algum tempo atrás, foi em 2018, né? E a nossa cidade de Santo Antônio de Pádua, que era uma instância hidromineral, inclusive não tinha prefeito eleito, o prefeito era indicado, na época da chamada Revolução, não é, indicado pelo poder central. Então, muito interessante que nós dizemos com orgulho que somos a capital do mundo, né? Eu até parei uma época para relacionar os colegas que eram nascidos em Santo Antônio de Pádua. Nós fizemos uma reunião com 18. Eu digo, essa cidadezinha aí do interior tem muito a contribuir para o Poder Judiciário. Mas, muito obrigado. E as suas considerações finais? Eu que agradeço pela sua condução como nosso presidente maior e que o nosso Instituto dos Magistrados do Brasil continue sendo o que ele se propôs a ser, né? Sempre um fórum de debates, um fórum de cultura, e que nós possamos sempre pugnar para manter inalterável o prestígio do Poder Judiciário e a autoridade dos nossos membros, mas, acima de tudo, difundir o amor e o respeito à justiça e ao direito. Eu acho que esse é o ponto fundamental e quero dizer, foi um prazer enorme falar com você e com os demais colegas aí, associados e não associados do Instituto dos Magistrados do Brasil. Um abraço forte e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado também para você e para todos os nossos eminentes colegas aí do Amapá. E até a próxima, se Deus quiser. Até.